Sabe quando a gente pega um texto antigo, cheio de instruções, e pensa, o que isso tem a ver comigo hoje? Pois é, a porção da Torá chamada Tetzaveh parece ser exatamente isso. Uma lista de regras sobre óleo, roupas, rituais. Mas e se eu te disser que, na verdade, isso é um mapa? Um guia detalhado sobre como a gente pode reconstruir uma conexão espiritual que talvez nem soubéssemos que foi perdida. E o ponto central é exatamente este. Não estamos falando de regras aleatórias só por falar. Estamos falando de um projeto, uma planta baixa divina se preferir. É um manual pensado para reconectar a gente com uma realidade maior, uma realidade espiritual da qual a gente, de alguma forma, se distanciou. E a maior pista de todas está, acredite, no próprio nome, Tetzaveh. A gente costuma traduzir como ordene, comande, mas a raiz hebraica para isso também pode significar conectar. Pensa nisso por um segundo. A ordem não é só para fazer algo. A ordem é a conexão. O ato de seguir a instrução já é em si um ato de se reconectar. Isso muda completamente a perspectiva, não acha? Ok, mas por que essa necessidade toda de se reconectar? De onde vem essa história? Bom, a ideia é que em algum momento da nossa jornada a gente se desconectou da fonte. É como se a gente nascesse sabendo falar uma língua espiritual, e com o tempo a gente simplesmente esquecesse. A comunicação ficou difícil, cheia de ruído. E é exatamente aí que o tabernáculo entra. Ele não é só uma tenda, ele é um curso intensivo para reaprender essa língua perdida. Cada objeto, cada ritual, cada material, tudo funciona como uma letra, uma palavra num alfabeto espiritual. É um método para a gente poder, aos poucos, restaurar essa comunicação, voltar a falar essa língua. Tá, mas como essa linguagem funciona na prática? Vamos pegar a primeira instrução que aparece em Tetzaveh, o azeite de oliva para acender a menorá, aquele candelabro de 7 braços. A ordem é bem específica, hein? Tem que ser azeite de oliva puro. E não é para acender de vez em quando. É para manter uma chama acesa continuamente. Para sempre. E olha, cada detalhe aqui é uma aula. Primeiro, não é qualquer azeite. É uma tarefa de toda a comunidade, todo mundo junto. Segundo, tem que ser da primeira prensagem. Sabe, aquele primeiro óleo que sai, o mais nobre, o mais puro. O objetivo é a pureza total. E a lógica é bem simples. Quanto mais puro o combustível, mais brilhante é a luz que ele gera. E é claro que isso vira uma metáfora poderosíssima para a nossa vida. Pensa bem, o processo de ser esmagado para extrair o que há de mais puro soa familiar? A ideia aqui é que as pressões da vida, as dificuldades, não são para nos destruir. Elas servem para nos refinar, para extrair a nossa melhor essência, aquilo que a gente tem de mais puro, para que, no fim, a nossa luz possa brilhar ainda mais forte. Bom, então a gente já tem a luz, que vem do óleo puro. E agora, vamos para o brilho e a glória das roupas do sumo sacerdote. E como você já deve imaginar, não estamos falando de moda, nem de longe. Estamos falando de símbolos poderosíssimos sendo vestidos por uma pessoa. Essas vestes, como a própria Torá diz, foram feitas para a glória e para a beleza. Mas era muito mais que um uniforme. Era como se o sumo sacerdote, ao se vestir, estivesse personificando a responsabilidade de carregar espiritualmente a nação inteira. Cada fio, cada pedra, cada cor, tudo ali tinha um significado profundo. E tem um detalhe que é simplesmente sensacional, as ombreiras. Nelas tinham 2 pedras de ônix, e nessas pedras estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel, 6 nomes de um lado, 6 do outro. Literalmente ele carregava o povo sobre os ombros. Mas se prepara, porque é aqui que o projeto se mostra divino. Você podia pensar que é só uma coincidência, mas quando você conta as letras em hebraico dos nomes em cada uma das pedras, o resultado é um equilíbrio perfeito. 25 letras no ombro esquerdo. E pasme, exatamente 25 letras no ombro direito. Uma simetria impecável. É de arrepiar. E claro que isso não era por acaso. Esse equilíbrio perfeito simbolizava a unidade, a harmonia da nação. Era uma representação visual de que o sacerdote apresentava ao povo de forma equilibrada, sem favoritismo, sem um lado pesar mais que o outro, carregando todos com a mesma importância diante da presença divina. Então, vamos juntar as peças. A gente tem o óleo puro, que simboliza nosso potencial mais refinado, e as vestes equilibradas, que simbolizam nossa responsabilidade. A grande pergunta que fica é como que esses conceitos tão antigos se transformam num projeto para a nossa vida hoje?
A lição é que a gente pode pegar essa planta baixa e aplicar na nossa própria construção. Produzir o nosso azeite puro é viver com integridade, oferecer o que a gente tem de melhor. Remover as impurezas, bom, esse é o trabalho de uma vida, né? De se aprimorar. Vestir as vestes de glória é entender nosso propósito e carregar nossas responsabilidades com honra. E claro, buscar sempre aquele equilíbrio perfeito, aquela simetria das 25 letras na nossa vida. E no fim, Tessavê deixa de ser um texto antigo sobre um lugar no deserto e se torna um espelho. Um espelho que nos força a perguntar: qual é a qualidade do azeite que a gente está produzindo no nosso dia a dia? Como a gente está vestindo as nossas responsabilidades? E isso nos deixa com a pergunta final, que ecoa há milênios. Se este é o projeto para a reconexão, o que exatamente a gente está construindo hoje?